O Grêmio não tem, como diz o passarinho, um buraco na zaga. O Grêmio tá arrombado! 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 E entra qualquer um! E é com esse clima tranquilo, de felicidade, bem suave, do Farid, o grande influenciador que fala do Grêmio, que começou a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, depois dessa, são só 10 jogos para definir aí a competição. Vamos falar sobre os jogos de hoje, que foram todos direcionados ou importantes para os times que estão brigando para fugir do Z4. Por exemplo, o Vasco voltou para o Z4. Antes de trazer essas atualizações, só vou pedir uma moral, deixa o joinha, se inscreve no canal, dá essa força, dá essa moral que é importante para a gente continuar crescendo aqui na plataforma no YouTube. Falar da minha parceira, o XBet é patrocinador do canal Vascaíno Cerrado. Dei a dica de hoje, o bilhete bateu, tá? Quem foi? Ganhou uma graninha, o City ganhou do Brighton e o Liverpool ganhou do Everton. Então faturamos uma grana, vou botar outro bilhete aqui na tela para amanhã. Simples, jogo Flamengo e Vasco, mais de um gol no jogo. Jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro, vai dar Atlético ou empate. E jogo Internacional e Santos vai dar Inter ou empate, uma odd de 1,65. Vamos buscar mais um. Vamos buscar mais um. Quer vir comigo aqui, ó? Link no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir aquela janelinha. Para você me ajudar, faz o cadastro, o código promocional é do Cerrado. E o primeiro depósito, confirma, né? Confirma o cadastro. Aí aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, terminou agora há pouco os jogos, só vai rolar agora o Botafogo. Tá começando agora o Botafogo contra o Atlético Paranaense. Esse já não interessa mais pra gente, né? Boa sorte para o Botafogo. E vamos falar aqui dos jogos que nos interessam. 3 jogos que nos interessou pra caramba. Primeiro, o Cuiabá, que saiu perdendo para o Goiás no primeiro tempo, um gol de pênalti no último minuto da prorrogação. E buscou logo no início do primeiro tempo 1-1. Goiás empata e passa o Vasco, sai do Z4 e deixa o Vasco numa situação ruim. O Vasco está de novo do Z4. Daqui a pouco atualiza a tabela. E aí teve São Paulo e Grêmio, que aí você viu o Farid maluco, que o Grêmio tomou mais uma porrada. O Grêmio não vence há vários jogos. Perdeu para o São Paulo, que já não vencia também há um tempo. São Paulo pega 3 pontos, vai a 38, se eu não me engano. São Paulo já está garantido, vai pensar no ano que vem. 2-0 para o São Paulo em cima do Grêmio. E o jogo entre Bahia e Fortaleza, o Bahia venceu o mórbido Fortaleza, que tirou o pé, que está pensando na final da Sul-Americana. O próximo jogo contra o Botafogo vai botar o time reserva. Teve uma infelicidade, o Thiago Galhardo no segundo tempo machucou, o Fortaleza ficou com 1 a menos, o Thiago Galhardo saiu chorando. Talvez tenha perdido aí a possibilidade de jogar a final da Sul-Americana. 2-0 para o Bahia, com um gol também nos acréscimos do segundo tempo, o segundo gol do Bahia. Terceira vitória seguida do Rogério Ceni. Ganhou do Goiás, ganhou do Inter e agora ganha do Fortaleza. Terceira vitória, o Bahia não cai. O Bahia não cai. Bahia 12º. Agora eu vou botar a tabela aqui, ó. Vou colocar a tabela aqui, ó. Vou começar do Cuiabá, 11º com 37 pontos. Depois vem o Bahia, 12º com 34. O Inter, 13º com 32. O Corinthians, 14º com 32. O Cruzeiro, 15º com 31. O Cruzeiro joga amanhã. Perdão, o Goiás, 16º com 31, saiu do Z4. O Vasco entra novamente nessa zona maldita. É o 17º, tem 30 pontos. O mesmo ponto do Santos, que é 18º. 19º, 10º e 20º já caíram, tá? Que é o Curitiba e o América Mineiro. Jogos para amanhã, a gente tem o Urubu e Vasco às 4 horas da tarde. Tem Atlético Mineiro e Cruzeiro às 4 horas da tarde também. E Inter e Santos também no mesmo horário. O único que é diferente é o Corinthians pega o América Mineiro às 18h30. Então só esses jogos são os que nos interessam. Esses times aí estão brigando para não cair para a segunda divisão, tá? Esse jogo do Vasco às 16 horas vai ser transmitido para... Não vai ser para todo o Brasil, porque 3 estados não vão passar o jogo do Vasco. Acho que no Sul, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e São Paulo. Esses 3 estados não vão transmitir, o resto a Globo vai transmitir ao vivo às 16 horas, Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco normalmente era no Premier, né? Mas a Globo, que está precisando de audiência, está partindo para o desespero, vai transmitir esse jogo que vai dar um ibope do cara. Vai parar aí o Brasil para assistir
Flamengo e Vasco. E aí eu tenho que trazer um assunto que é polêmica, eu publiquei ele lá no Instagram, coloquei nas outras redes sociais, e isso tem deixado o torcedor revoltado, que é o que a CBF está fazendo. A gente sabe que tem de um lado o Flamengo, que briga por vaga na Libertadores, né? Do outro lado o Vasco brigando para não cair, e interessados dois times paulistas, o Corinthians e o Santos. E o Santos já foi muito ajudado, inclusive no primeiro jogo contra o Vasco, que roubaram o Vasco em São Januário. Aí agora eles escolhem um juiz da Federação Paulista, né, que é o tal do Rafael Claus, que nasceu em São Paulo, é da Federação Paulista, para apitar o jogo do Flamengo e Vasco. Sabe que o Claus sempre deu uma forcinha para o Flamengo, né? E aí escolhem o juiz da Federação Paulista com dois times. A gente viu já o que aconteceu com relação ao Santos em São Januário, e o Corinthians contra o Fluminense e contra o Grêmio, meter a mão no Grêmio e no Fluminense. Então escolhem o juiz da Federação Paulista para apitar uma partida que interessa a times da Federação Paulista em um ano de eleição da CBF, com esse Edinardo lá, né? E a gente sabe que é tudo político, tudo envolvido com político, tudo envolvido em esquema de corrupção. A gente sabe como é que funciona o lixo, o podre, o esgoto que é o bastidor no futebol brasileiro. Tem uma lista que saiu aí, os times que mais tiveram pênaltis marcados em seu favor. O Flamengo, adivinha onde é que ele está? No topo dessa lista com 9 pênaltis marcados. O Vasco teve 4 marcados em seu favor. O Flamengo teve 9 pênaltis marcados. O Corinthians, se eu não me engano, foi 6. Tá lá, é terceiro. Perde só pro Fortaleza, se eu não me engano. Então tá aí, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Aí, além de ser o Rafael Claus o árbitro dessa partida, quem é que vai para a sala do VAR? O Péricles Bassols. O Péricles Bassols, acho que não tá mais nem apitando. Você vai lembrar quando a CBF vem lá com o árbitro para poder explicar na segunda-feira os erros de arbitragem, argumentar, né, dizer que não, o gol que foi anulado do Vasco contra o Palmeiras estava certo. O pênalti em cima do fulano lá, do jogador do Vasco, Pedro Raul contra o Santos, estava certo. Os caras vêm para argumentar o indefensável. Esse cara, o Péricles Bassols, é um desses analistas lá da CBF. O cara foi escalado para ir para a sala do VAR. Como é que pode desenterrar um cara que prejudicou o Vasco em 2011, tirou um título brasileiro do Vasco? Ele, em 2 turnos, 2 pênaltis escandalosos a favor do Vasco contra o Flamengo, ele não marcou nenhum. Ele tirou um título do Vasco. Escalam um cara que meteu a mão no Vasco, esse pilantra desse Péricles Bassols, e escalam um ato da Federação Paulista para apitar o jogo. Aí como é que você vai acreditar na lisura dessa patifaria que é o futebol brasileiro? Não tem, gente. Não tem lisura. Não tem. É complicado demais. Aí você dá vontade de escrachar, falar palavrão, um monte de coisa. Aí amanhã chega o cara no mete a mão, né? Esse Péricles Bassols não mete a mão, coisa que eu acho difícil acontecer, de não acontecer, na verdade. E aí o problema é o escárnio, né? O problema é a falta de vergonha na cara, de colocar um cara que sabe que historicamente é marcado pelos vascaínos por ter prejudicado o Vasco num campeonato, tirado do vascaíno um campeonato brasileiro. E me escala logo esse cara para ir para a sala do VAR. É impressionante. Eu vou te falar, né? Por isso que tá lá o tal do gato vidente dizendo que o Flamengo vai ganhar, o tal do vidente Carlinho, agora tem um monte de vidente dizendo que o Flamengo vai ganhar. Se o Flamengo perder, se o Vasco meter porrada no Flamengo, mas eu vou mandar nego enfiar gato no meio do rabo, mas eu vou mandar vidente pra casa do caralho, e eu vou jogar pipoca pra todo lado pra zoar flamenguista. Isso aqui é o normal, né? Contra o Flamengo é diferente, amanhã é um dia especial. Curte o canal, segue, deixa seu comentário, grande abraço, fim de semana abençoado, fique com Deus, saudações vascaínas.